Eu, a pedido da doutora Catarina, que está em merecidas férias, eu vou participar aqui mediando esse encontro de hoje. E eu dizia para o doutor Marcelo, que antes da gente abrir a sala, que se eu pudesse escolher um top 3 de temas assim para serem tratados para a qualificação de mediadores, conciliadores, certamente esse de como fazer perguntas, eu acho que estaria entre eles. É muito, muito importante. É um que eu não, assim, do tempo que eu tenho atuado aqui na conciliação, não me lembro de ter visto alguma exposição específica aqui, nesse sentido, e eu acho que vai ser, então, de grande valia para todos nós. Eu, para aproveitar bem o tempo que nós temos e conseguirmos absorver o máximo de informações possível do nosso convidado de hoje, que é por isso que estamos aqui, eu já vou, sem muitas delongas, passar para a apresentação deles e dele, na sequência, conforme o tempo nos permitir, a gente faça algumas outras considerações e vocês têm a oportunidade de fazer as perguntas. Vamos buscar ser pontuais aqui no horário que foi proposto, né, do nosso módulo de hoje, começando agora até às 12 horas. Então, temos conosco aqui uma rápida apresentação. Eu sou juiz da Terceira Vara Federal de Londrina, tá, pessoal? Coordeno o Sejuscom de Londrina também e sou juiz auxiliar do sistema de conciliação do tribunal na parte de direito à saúde. Então, já tem algum tempo aí também que eu venho trabalhando com conciliação e espero que, aliado a essa prática, eu consiga pegar bastante coisa, assim como vocês, do conhecimento técnico e teórico que o Dr. Marcelo vai trazer para a gente aqui. Eu passo, então, a apresentação do Dr. Marcelo Girardi Correia. Ele é especialista em administração judiciária pela FGV e em psicologia social pela Universidade Estatal de São Petersburgo, na Rússia. Tem formação em negociação no Brasil e na Universidade de Harvard pela CMI Intercer, empresa criada pelos fundadores do método Harvard de negociação. Ele é mediador avançado, certificado pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos, mediador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, membro fundador do Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos do Brasil e membro da Comissão Científica do primeiro Congresso Internacional do Grupo de Estudos em Mediação Empresarial Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem. Também é presidente da comissão organizadora da primeira competição de mediação empresarial da Faculdade Antônio Meneghetti, integrante da comissão organizadora do Congresso Brasileiro de Arbitragem e Mediação Empresarial, membro da comissão executiva do Meeting de Negociação no Brasil, evento que seleciona a equipe brasileira que participa da International Negotiation Competition. Então, eu dou muito boas-vindas, doutor Marcelo, mais uma vez agradecendo a sua presença, e passo a palavra, fique à vontade para a sua exposição, para as suas lições aqui para nós. Estamos ansiosos por ouvi-los. Perfeito, doutor Bruno, muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pela abertura também. Agradecendo à doutora Isabel também. E agradecer ao doutor Rogério Favreto. Faz muitos anos que eu não o vejo. E nós tivemos um percurso de contatos intensos lá, quando ele estava no Ministério da Justiça também, e participou do primeiro Congresso Brasileiro de Mediação Judicial que nós organizamos em Brasília em 2008. Deixar também aqui os cumprimentos para a doutora Catarina. Agradecer o contato que a Carla Grau fez comigo há alguns meses atrás, para que a gente pudesse conversar sobre a possibilidade dessa oficina, dessa troca de experiências. Então, muito obrigado, Carla, pela confiança, muito obrigado ao TRF4 pela confiança. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje e cumprimentar todos e todas que estão presentes aqui. Dizer que é uma grande alegria poder compartilhar e aprender com vocês. Nós todos aqui, eu gostaria de estabelecer aqui juntos e fazer essa combinação. Estamos todos no mesmo patamar. Estamos todos numa direção de aprendizado a partir de um contexto, de um tema que nós trabalhamos juntos. Então, por favor, não me vejam aqui como um professor ou um instrutor, eu estou aqui como um mediador, como um profissional que atua na área de resolução construtiva de conflitos, consensual de conflitos, para dividir com vocês, aprender com vocês e, claro, trazer alguma experiência e conhecimento desses anos de trabalho. Muito bem, vamos
começar. Temos um grupo grande aqui, e na medida que nós podemos trocar informações, eu gostaria também de lembrar que nós temos um tempo específico, e o tempo no online, não sei para vocês, mas para mim a sensação que eu tenho é que no online passa muito rápido, né? Muito mais rápido até que no presencial. Não sei o que acontece no nosso cérebro, mas quando a gente olha, já caminhamos bastante. Por isso, eu organizei um conjunto de slides que eu vou compartilhar com vocês, e esses slides ajudam a gente a estruturar esse nosso percurso juntos. E vocês vão ver que em alguns momentos nós vamos estar com os slides, em outros momentos vamos estar aqui conversando diretamente e fazendo essas trocas. Muito bem, eu vou compartilhar, me avisem, por favor, se vocês conseguem também visualizar a minha tela, me dê um ok. Estamos vendo, doutor Marcelo. Estamos vendo, perfeito. E partimos daqui. Temos 4 encontros. O nosso primeiro encontro no dia de hoje tem, de forma geral, essa temática principal. Eu separei por assuntos de uma maneira, a pedido da Carla. Marcelo, o que nós vamos fazer? Como é que vai funcionar? Uma parte eu planejo, outra parte eu deixo bastante livre para que a gente interaja, porque cada grupo tem a sua dinâmica. Assim como nas mediações, cada mediação tem a sua particularidade. Também nos treinamentos, aqui nas formações, cada grupo forma uma dinâmica, um conjunto de curiosidades, de expectativas, e a gente tem que deixar essa parte aberta também. E eu deixei temas, não para não ficar algo, porque a gente está falando de uma oficina, não ficar algo muito acadêmico, pelo contrário, algo muito prático do nosso dia a dia. Deixei com sinalizações que podem nos ajudar a entender sobre o que a gente está falando. Então, hoje a gente vai conversar também sobre a compreensão da técnica para qualificar a arte. Eu ouço muitas pessoas falarem: perguntar é uma arte, perguntar é uma arte. Ah, perguntar é uma arte, porque sinaliza. É sim uma arte, mas antes da arte, perguntar exige muita técnica. E aí essa arte pode, de fato, aparecer. Então, compreender essa técnica para efetivamente qualificar a nossa arte de perguntar, a nossa arte de trabalhar com pessoas para entender o contexto e avançar nele. E eu separei desse modo, né? Antes do que vem o porquê, então nós vamos conversar sobre o propósito, porque nós estamos aqui hoje. Como acessar as informações relevantes para ajudar na resolução de conflitos, isso é fundamental, é por isso que a gente faz perguntas de forma geral, para trazer à tona informações importantes, relevantes, que podem ajudar tanto o mediador, o conciliador, quanto as próprias partes e os advogados a comporem um cenário onde essas informações ajudam a entender para que lado que a gente tem que ir, que lado que a gente pode ir, como é que a gente pode chegar num consenso. E vamos conversar na parte final sobre essa bússola, para que a gente não se perca no mar de perguntas. Isso, não sei qual é a percepção de vocês. A minha é que, como são muitas perguntas e possíveis de serem feitas em vários momentos, em várias ocasiões, parece que a gente está num mar mesmo de perguntas. Se a gente não entende para que lado que a gente vai, a gente se perde nesse oceano de possibilidades. Começamos daqui, então. Nós faremos um processo de troca dirigida. Então, antes da gente efetivamente entrar em alguns pontos aqui, quero alinhar com vocês, combinar alguns aspectos com vocês. Um deles é que a gente vai fazer esse processo de troca dirigida de experiências. Por isso, essa oficina tem uma estrutura. Não será uma troca aleatória. Nós temos um processo, um percurso para trabalhar juntos aqui. O meu papel principal, vocês vão notar aqui, que é muito mais de provocar vocês para que a gente possa crescer juntos. Provocar no bom sentido, né? Da palavra pró, em favor, e vocare, um chamado em favor de nós mesmos, um chamado em favor do nosso crescimento, um chamado em favor da nossa qualificação.
E vocês perceberam, nós somos muitos hoje aqui, nós temos o quê? Já estamos com 50 pessoas aqui, não sei. O Ulisses pode me ajudar aqui a ver. 51. 51 pessoas. Então, somos muitas pessoas aqui juntos e o nosso tempo é relativamente curto. Para que a oficina funcione, essas atividades, a gente vai perceber que a gente vai ouvir algumas pessoas e, ao ouvir essas pessoas, aleatoriamente, as pessoas que vão se colocar aqui para falar ou sintetizar alguns aspectos, a gente pode gerar reflexões para todos também. Então, para que a gente possa alinhar as nossas expectativas em relação a como que a gente vai trabalhar. Tiago, você tem algum ponto que você gostaria de trazer? Professor Marcelo, não tenho aqui uma contribuição nesse momento para oferecer ao grupo, porque eu estou meio que cuidando de algumas outras questões técnicas. Não, perfeito. Eu só perguntei porque você estava com o microfone aberto. Eu não sei se você queria trazer algum aviso. Tá tudo certo. Tranquilo. Ok. Continuamos. Então, perfeito. Tudo bem, então, até aqui, desses combinados iniciais que estamos fazendo, temos muitas pessoas. Infelizmente, não teremos a oportunidade de ouvir todos em cada atividade. Ao mesmo tempo, nós teremos a possibilidade nas atividades de vocês se ouvirem. Isso também é um aspecto importante, vocês trocarem experiências das situações que vocês passam, das reflexões que eu vou provocar para que vocês façam aqui também. Sempre que quiserem, coloque o seu comentário ou pergunta no chat. Eu vou deixar ele aberto também para poder... deixa eu ver se eu consigo pescar aqui o meu chat e deixar ele aqui do lado já, para que se aparecer algum ponto. Pergunta ou comentário no chat. Os comentários e reflexões não servem só para mim, servem para todos vocês. Muitas vezes uma reflexão, às vezes um de vocês tem um link interessante que quer compartilhar, às vezes um de vocês lembra de um livro, de um texto. Coloque no chat, porque é uma forma da gente crescer junto também. E eventualmente uma pergunta, algo que vocês queiram explorar um pouco mais, a gente tendo o tempo, a gente faz aqui juntos, senão eu já levo comigo o chat e eu sei que aquela pergunta pode ser trabalhada numa próxima, eu posso encaminhar um texto, eu posso encaminhar uma resposta, até em vídeo mesmo, mando para o Tiago, mando para a equipe da Imagens e vocês podem, a gente pode ir construindo esses conteúdos a partir da necessidade de vocês. Ou então você levanta a mão, trazendo a sua contribuição ou pergunta de modo objetivo. Eu coloco de modo objetivo porque realmente temos muitas pessoas aqui e temos pouco tempo, então sempre que quiserem e se sentirem incomodados com alguma coisa, ou eu preciso dizer isso de algum modo, eu preciso fazer essa pergunta ao vivo, levantem a mão, não tem problema. A gente vai trabalhar desse modo. E o Dr. Bruno, então as perguntas podem acontecer ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando os conceitos e os conteúdos, ou mesmo ao final, quando a gente tiver fechado um percurso e sobrado algum tempo, a gente usa para poder fazer trocas aqui mais efetivas. Então eu vou sugerir tarefas para vocês fazerem entre os nossos encontros. Vão ver que, de algum modo, sempre vai ter aqui uma atividade que eu vou sugerir para que vocês façam. Algumas mais simples, outras que vai exigir que vocês se dediquem para separar um tempo entre hoje, por exemplo, e quarta, ou entre quarta-feira e segunda da semana que vem, que aí a gente tem um tempo maior também. Vocês vão perceber que entre hoje e quarta já tem 2 tarefinhas para que a gente possa realizar. E de quarta para segunda nós temos também, porque como é uma oficina, é interessante que o que a gente trabalha juntos aqui, vocês possam levar para o dia a dia de vocês e testarem.
testarem, verificarem como foi, trazerem para o grupo maior, depois para que a gente divida essas experiências. Muito bem, de onde começamos? Qual é o nosso ponto de partida? Esse é um ponto fundamental. Quando nós falamos sobre esse tema, e mais do que isso, quando nós falamos sobre mediação, a minha maneira de fazer as formações é uma maneira que primeiro eu uso comigo e depois eu coloco nas formações. Eu não faço nada do que eu não vivenciei. Eu não repasso nada do que eu não vivenciei. Porque eu acho que o que serviu para mim e que me ajudou na formação ao longo desse percurso de mais de 20 anos, nessa área de resolução construtiva de conflitos, eu transformo isso depois, porque eu gosto muito da docência, eu gosto muito de dividir, de trabalhar programas de formação, programas de coaching, programas de mentoria. Eu gosto muito de... E eu digo para vocês assim, é por puro egoísmo, tá, gente? Porque quem mais aprende é quem se propõe a ensinar alguma coisa, né? Então, aqui é um aprendizado, por isso que eu digo, é um aprendizado contínuo e uma troca. E o que, para mim, quando eu falo de resolução construtiva de conflitos, de mediação, de conciliação, de negociação, e o que pode fazer sentido é a gente usar no nosso dia a dia, em primeiro lugar, aquilo que a gente depois diz para os outros que pode funcionar. A mediação é muito disso. Mediação de conflitos, a gente está sempre olhando no espelho. A gente está vendo outras pessoas em conflito. Não sei se vocês têm essa sensação. Quando a gente olha para as situações de conflito, a gente olha para as nossas também. Como que a gente lidaria? Se fosse eu no lugar dessa pessoa, como eu lidaria? Como eu faço com os meus conflitos do dia a dia? Como eu faço com as situações onde a gente precisa tomar decisões em conjunto com o outro e não tem uma convergência inicial? A gente precisa chegar nessa convergência. Pelo contrário, a gente está partindo de uma divergência. Como que a gente faz? Então, nosso ponto de partida não é o outro. Nosso ponto de partida aqui, nessa oficina, nesse nosso workshop de perguntas na mediação, somos nós. Depois nós vamos conversar sobre os outros. Depois nós podemos conversar também sobre como que nós podemos aplicar essas técnicas, esses conceitos, essas ferramentas nas nossas mediações. Então, o primeiro exercício é a partir de nós. Como nós, no nosso dia a dia, trabalhamos as nossas perguntas. Como nós, no nosso dia a dia, nas interações que a gente faz, nos diálogos, nas conversas, nos nossos conflitos, nas tomadas de decisão, como que a gente faz? No nosso ambiente familiar, afetivo familiar, no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente social, comunitário. Então, como é que nós atuamos nas nossas interações, nas nossas conversas, nos nossos diálogos com pessoas próximas, familiares, pessoas que trabalham, por exemplo, dentro da nossa casa, irmãos, uma esposa, marido, filhos, etc. Como é que é isso? Como é que é no trabalho, no dia a dia de vocês, por exemplo? Quando vocês estão atuando, deixa eu ver, porque... Ah, Carla colocou aqui que gosta desse nome, né, Carla? Resolução construtiva de conflitos. Sim, porque, de algum modo, a gente qualifica. A gente só não vai resolver um conflito porque eu posso resolver um conflito na base, muitas vezes, da força. Eu posso resolver um conflito na base de uma negociação muito posicional, muito competitiva, com o poder. Eu posso resolver um conflito não entrando no conflito, me desengajando do conflito, deixando para lá ou sumindo do mapa. Também é uma forma na minha cabeça de resolver. A construtiva quer dizer que a gente vai se propor a construir juntos uma solução.
e no final essa solução pode funcionar para todos. A gente pode sair dali com mais do que quando a gente entrou, os dois lados. Por isso, né, estamos construindo juntos, trabalhando juntos. Porque a forma como a gente define o objetivo estabelece depois o modo da gente alcançar esse objetivo. Então, se o meu objetivo é resolver construtivamente com o outro, eu vou procurar estratégias que me levem a esse lugar. Se o meu objetivo passa a ser, muitas vezes, uma visão muito unilateral, eu preciso resolver isso logo. Estou olhando aqui alguns nomes, sei lá, o Patrick. E, perdão da palavra, dane-se o Patrick. Não, o Patrick que resolva a vida dele, eu quero resolver a minha. O meu conjunto de estratégias vai para um outro lado. Eu penso em mim, eu penso em como me defender, eu penso em que informações que eu vou colocar na mesa, se eu vou ou não ser, né, honesto com ele, se eu vou ou não abrir o jogo, se eu vou ou não distorcer informações. Tudo isso tem a ver com estratégia. Por isso esse tema inicial, antes do que, vem o porquê. O que tem a ver com técnica, o caminho que me leva lá, o porquê tem a ver com o motivo, o propósito da gente estar indo naquela direção. Então imaginem que o nosso trabalho aqui também é como um chefe, comparando, né, um chefe de cozinha. Primeiro, a gente precisa experimentar a própria comida para depois servir para os outros. Não sei se vocês concordam. De algum modo, a gente precisa, nós, termos, né, a ideia do que a gente está fazendo, quais ingredientes que a gente está usando, qual o propósito de fazer, qual é o motivo daquele prato. E eu experimento primeiro. Eu verifico, tá bom, não tá? Tá salgado, não tá? Tá equilibrado, não tá? Tá faltando o que aqui? Como é que tá esse molho? O prato de forma tá muito bem feito, o molho tá destoando. Eu preciso acertar o equilíbrio do modo de fazer e eu tenho que testar isso comigo, né? Eu testo com a minha sensibilidade. Depois que eu percebi que tá harmônico, né? É algo agradável, algo que eu posso servir, aí eu ofereço para o outro. Se faz sentido, me avisem. Esse é um percurso, começa com a gente. Tá vendo, Nara? Começa com a gente, mediação também é assim, conciliação também tem essa vertente. Primeiro a gente precisa ver na nossa vida como é que a gente usa essas ferramentas, essas técnicas. E depois isso vai ficando mais fácil da gente. Muitos que entram no caminho da mediação estão exatamente nesse processo. São pessoas muito generosas. Elas querem ajudar os outros também a resolverem de forma construtiva as suas situações, a saírem daquele problema e avançarem, a desbloquearem, seja o que for, algo não tão complexo, algo muito complexo, mas aquilo está bloqueando a vida dela. Não sei se vocês concordam, as pessoas só estão ali porque elas não conseguiram sozinhas resolver os seus próprios pontos. Estão precisando de alguém, uma instituição que se coloca, né, no meio e fala, ok, nós vamos ajudar a resolver esses pontos aqui para a gente poder avançar. Não é resolver por resolver, é resolver para poder avançar. Aquilo está bloqueando a gente. Esse é um dos aspectos que mais me marcou e me chama muito nessa atividade, é ajudar as pessoas a resolverem os seus bloqueios e seguirem em frente. A vida é muito curta para a gente ficar bloqueado. Eu sei que vocês também conhecem muitos casos onde as pessoas às vezes estão 10 anos em litígio, 15 anos bloqueadas. A gente pegar na área de família, a gente pegar na área empresarial, sócios, e pegar e juntar os dois temas, por exemplo, empresarial, familiar. Quantas pessoas estão aí há muitos anos tentando sair daquela situação e não conseguem, a situação só fica pior. É isso mesmo, Nara, depende muito do feeling do mediador, como depende do feeling do chefe de cozinha, como usar aqueles ingredientes, o modo de fazer, o feeling é o talento.
O feeling é o nosso potencial de natureza. A técnica vai permitir que a gente coloque a inspiração, a intuição, o feeling para funcionar na prática. Porque um chefe de cozinha também, por mais intuição que ele tenha, por mais talento que ele tenha, se ele não trabalha e se prepara cotidianamente, ele não dá vazão para a técnica, né? Ele não dá vazão à inspiração, ele não dá vazão ao prato que ele quer construir. Mediação é igual. Por mais que a gente tenha a vocação, a vontade, o jeito, a habilidade que vem naturalmente na gente, a gente precisa treinar, a gente precisa se preparar. Quanto mais técnica a gente tem, mais a gente consegue entregar, mais a gente consegue ajudar, mais a gente consegue desbloquear as pessoas para andarem em frente. Então, o convite nesse nosso primeiro encontro é para que a gente ative nosso SARA. Não sei se vocês já ouviram falar. Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Me avisem aqui, já ouviram falar já nessa sigla? SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente? Não. Eu também não tinha ouvido. Nunca, desconheço. Também não, Alice, Cláudia, também não. Vou apresentar então para vocês o chamado Portal da Consciência, Portal da Nossa Atenção. Esse é por isso chama Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Ele ativa a nossa visão, ele ativa a nossa audição, ele ativa o nosso olfato, ele ativa a nossa atenção como um todo. Já viram quando vocês querem trocar de carro? Vocês começam a ver o carro que vocês querem comprar em todos os lugares na cidade? Não é assim? Começam a ver o carro no shopping, começam a ver o carro nos estacionamentos, nas avenidas, nos anúncios. Olha que interessante. Tudo que a gente vê hoje fora da gente, nasce dentro da gente. Se vocês olharem para os sistemas de marketing digital, eles imitam o SARA. Não é assim? Quando você começa a pesquisar alguma coisa, não começa a aparecer em todas as suas redes sociais, no seu e-mail, no Instagram, aquele produto que você estava pesquisando, às vezes só de você, hoje já está mais avançado, só de você falar perto do seu telefone já começa a aparecer mensagens para você sobre aquele tema. Isso é uma forma de o cérebro tem para dar atenção para a gente, colocar a gente com foco. Por exemplo, imagina que você vai para uma cidade fazer um curso, um trabalho, ou está de férias, que você não conhece. Você chega no hotel e se dá conta que você esqueceu o seu remédio, um remédio que você estava tomando, você tinha que tomar naquela semana. Então você desce e vai dar uma volta no quarteirão. O teu SARA, ele é ativado imediatamente. Tudo que tiver uma cruzinha branca ou vermelha, escrito farmácia, drogaria ou alguma marca que você conhece, você enxerga com muito mais facilidade e rapidez. Então, esse sistema faz o seguinte, quando a gente considera alguma coisa que é importante, a gente aciona o SARA, o nosso sistema. Então, a gente começa daqui. Vocês começarem a usar o sistema que está a nosso favor para observar como que nós fazemos perguntas no nosso dia a dia. É como se a gente estivesse colocando no nosso radar como que é a atividade do nosso dia a dia de fazer perguntas. Vamos usar ele a nosso favor. Por que eu digo a nosso favor? Porque o SARA, ele funciona dos dois jeitos. Se você fala que pode, mas ainda não encontrou o modo, o teu cérebro fica trabalhando. Juliana, tá vendo? Canoas. Você fala, isso é difícil. Eu ainda não achei o modo, mas eu vou encontrar uma maneira de resolver isso aqui. O teu cérebro é como se estivesse dando um comando para o teu cérebro, dizendo, fiquem atentos, procurem, que a gente precisa resolver esse problema.
E aí pessoas, livros, textos, situações, tudo vai estar no teu radar e você acaba resolvendo. Às vezes você está num coquetel, está numa festa, alguém fala o tema que você está vendo, porque que é o sistema de ativação reticular ascendente, ele parte daqui, atrás do nosso cérebro e ativa toda a nossa atenção. Você pode ouvir alguém falando sobre aquele tema que você não ouviria naturalmente se você não estivesse procurando aquilo, e você vai conversar com aquela pessoa. Serve para os dois lados. Se você fala, eu não achei, mas eu vou encontrar. E serve também se você falar assim, desisto, não dou conta, não dá certo. E aí o SARA também funciona assim. Ele fala, pessoal, pode, conversando com os neurônios, né? Pode desligar. Ela não quer mais encontrar, ela já desistiu. E aí fecha a tua atenção para uma coisa e vai abrir para outras. Então é um radar, ele fica ali jogando. Cláudia, já sabia disso? Não. Cláudia colocou a carinha. É assim, serve para os dois. Então tem que tomar cuidado, por exemplo, com a minha esposa, muitas vezes ela fala assim, eu desisto, eu não sei mexer com isso aqui não. Não fala isso. Diz que é difícil, você ainda não encontrou o jeito, mas vai dar um jeito de achar. Porque aí você não desativa o teu cérebro para aquele objetivo que você tem. Então é como se fosse um radar. Você entrou no nosso radar. Agora está entrando no nosso radar sobre fazer perguntas. Vamos manter isso. Porque vocês vão perceber que logo em seguida que a gente termina o nosso encontro de hoje, algumas tarefas que eu vou passar para vocês vão estar ativando o SARA de vocês. E vocês começam a se perceber quando vocês fazem perguntas, vocês começam a se perceber quando alguém faz uma pergunta para você. Você começa a perceber que, às vezes, quando você mexe uma pequena estrutura daquela pergunta, já muda tudo do outro lado. Já muda bastante o modo como a pessoa se relaciona com você, ou te responde, ou te traz uma informação importante. Então, o ponto nosso aqui vai ser ativar o nosso SARA. Para ativar o nosso SARA, um primeiro convite. Como que eu utilizo as perguntas para resolver minhas questões no dia a dia? Esse é o primeiro convite que eu faço para vocês aqui na nossa oficina. Carla, o que a gente pensa que são coincidências é exatamente o nosso SARA sendo ativado. Claro, explicando isso numa dimensão de neurociência. Neurociência não é o final da linha, é o efeito do que se estuda. Antes tem todo um conjunto psíquico e psicológico que ativa aquele efeito. Quando a gente tem a famosa frase, né, o mundo conspira a nosso favor, quando você quer alguma coisa, tome cuidado porque ele conspira de todo jeito. Se você quer alguma coisa que é boa para você, ele vai conspirar. Se você quer alguma coisa que não é boa para você, ele conspira também. É como se fosse, vai acontecer. Cuidado com o que você intenciona. Cuidado com as suas intenções internas, principalmente aquelas que você não conhece. Você pode estar num caminho para realizar coisas importantes e pode estar num caminho de autossabotagem também. É isso. O SARA, ele é um sistema à nossa disposição. E para que a gente ative ele, eu estou colocando aqui alguns inputs para vocês. Como é que eu utilizo as perguntas para resolver minhas questões no dia a dia? Aqui a Cláudia falando, pensei nos meus filhos, são muito pessimistas. Tá vendo, Cláudia? Se você, de algum modo, começa a trazer esses aspectos para eles, ajudam eles a entenderem, peraí, então eu estou usando algo muito potente de um outro modo. Eu posso usar a meu favor. Quando fala, por isso que a gente tem esses ditados, essas percepções culturais, né? Cuidado com o que você pensa, né? As palavras têm poder, o pensamento tem poder, a lei da atração. De algum modo é uma explicação também sobre esses aspectos. Você atrai aquilo que você intenciona.
aquilo que está no teu radar. Você coloca no teu radar. Então, já que vai colocar no radar, coloca coisas de crescimento, coisas que te ajudam a avançar, a desbloquear aspectos importantes para a nossa vida. E uma das formas de desbloquear é por meio da comunicação e da informação. Para ajudar vocês a pensarem sobre esses aspectos, essa reflexão pessoal, como é que eu utilizo as perguntas para resolver minhas questões no dia a dia, na dimensão afetiva, profissional, social, por exemplo? Eu escolho perguntas conforme o resultado que eu desejo obter? Ou muitas vezes eu faço de forma aleatória as perguntas? Não estou pensando no que eu estou procurando. Sim, Adelar. Para que, quando e como, quem? Ajuda a gente a começar a pensar qual é a finalidade, qual é o percurso. Pergunto e ouço com cuidado antes de responder. Esse é um outro aspecto que eu gostaria que vocês pensassem, colocassem no radar de vocês. Quando vocês perguntam, como é que vocês recebem o retorno? Vocês olharem... Deixa eu só entender assim, quem não conseguiu assistir os vídeos pré-curso aqui, pré-oficina? Os vídeos estavam disponíveis para vocês. Pelo que eu estou vendo, a grande maioria conseguiu assistir. Quem ainda não viu, eu sugiro que veja, que tem muita informação pré lá nos vídeos que eu coloquei para vocês. Eu só vi um, tinha mais? Tinha 7. Tem 7 vídeos disponíveis para vocês lá, que aprofundam isso que eu estou falando para vocês. Um dos pontos para aprofundar é esse cuidado na hora de responder. E eu faço uma brincadeira, uma provocação do nosso Sara lá, que é: qual é o outro lado da pergunta? Qual é o outro lado da pergunta? Normalmente as pessoas vão me dizer a resposta. Não é. O outro lado da pergunta é ouvir. Como é que eu ouço? Quando eu pergunto efetivamente, como é que eu ouço quando a pessoa me traz essa informação ativada por uma pergunta que eu fiz? Qual é o cuidado que eu dou? Como é que eu percebo que o outro se sente quando eu faço perguntas? O que provoca a minha pergunta nessa pessoa? Vocês, de algum modo, já se sentiram ofendidos com uma pergunta que alguém fez para vocês? Já se sentiram, sei lá, ultrajados, ou se sentiram incomodados, ou se sentiram até com vergonha de responder, né? Sem graça? Então, aquela expressão perguntar não ofende, tem que tomar cuidado, porque perguntar, dependendo da pergunta, ofende bastante. Acontece, quando eu faço perguntas para os outros, como é que eu observo a reação dessas pessoas? Sem dúvida, né, Nara? Uma pergunta pode ser um julgamento. Você não acha que você foi longe demais? É uma pergunta. Você não acha que poderia ter sido mais responsável? Também é uma pergunta. Só que tem um julgamento por trás. Esse é um dos grandes aspectos que eu gostaria que vocês colocassem no radar de vocês para pensar. Eu uso as perguntas para quê? Para julgar, para levar uma informação, para trazer um sentimento meu, para trazer uma frustração. Eu tenho um pedido para fazer e eu não faço esse pedido de uma maneira, às vezes, apropriada, eu coloco esse pedido em forma de pergunta. E eu posso gerar no outro uma resistência ou um incômodo. Ele não me traz a informação. Eu quero resolver a situação e eu pioro a situação, muitas vezes, com uma pergunta. Uma pergunta. Eu tenho um pedido por trás. Eu chamo de afirmações disfarçadas de perguntas. A gente disfarça uma afirmação, disfarça um pedido de pergunta. A gente dá uma fantasia para esse pedido.
Você vai deixar a geladeira aberta assim mesmo? É uma pergunta. Você não vai fechar a geladeira? Uma pergunta. O que está por trás é um pedido. Eu gostaria que toda vez que você abrisse a geladeira, você fechasse a porta para a gente não perder o que tem lá dentro. E eu não ter que ficar indo toda hora lá na cozinha e verificar se a geladeira está com a porta aberta. Seria muito importante, porque essa geladeira serve para todos nós aqui. Por que eu estou falando isso? Percebam no dia a dia de vocês. Porque quando a gente está na mediação, as pessoas fazem pedidos e afirmações disfarçadas de perguntas. E o mediador pode traduzir isso. Deixa eu ver se eu estou entendendo bem o que você está pedindo aqui. Quando você diz, se eu entendi bem, existe uma necessidade, existe um interesse que dê, e a pessoa pode falar, é exatamente isso. Ou é por aí. Ou não é isso. E aí você vai ajudando, estimulando para que a pessoa traga a necessidade, o interesse. Sabe que eu faço isso no meu dia a dia? Como que eu faço isso no meu dia a dia com as pessoas mais próximas? Em casa, no trabalho? Como que está esse radar? Então, esses aspectos. Como utilizo as perguntas para resolver minhas questões no dia a dia? Escolho perguntas conforme o resultado que desejo obter? Pergunto e ouço com cuidado antes de responder? Como percebo que o outro se sente quando faço perguntas? Tudo isso para, de algum modo, criar alguns critérios para que você avalie de 0 a 10 qual a nota você se daria no modo de você fazer perguntas no seu dia a dia. Coloquem no chat, não só para mim, mas para que os outros também possam ver. A Carla também não seja tão exigente com você, né, Carla? 4, 6, 7. Mas é que na sessão de mediação é bem mais fácil, né? Quando a gente vai amplia o horizonte, sim. Na família é um desastre. Sim, sim. Esse é um aspecto interessante. Porque é onde a gente treina. Esse é o ponto que eu queria, primeiro ponto que eu queria passar para vocês. Aonde a gente treina? Aqui, nosso dia a dia. Na mediação e na conciliação, já é um reflexo do nosso modo natural de fazer fora de lá. O treino das mediações, por exemplo, para perguntas, é fora da mediação. 90% das vezes. 10% é jogo, que é mediação. É quando você vai aplicar a técnica, você vai aplicar a ferramenta, você vai aplicar o percurso, você vai usar a sua sensibilidade também para saber quando aplicar alguma coisa ou outra. E ajudar aquelas pessoas a saírem de um lugar, chegarem num outro lugar mais interessante do que aquele do que elas começaram. Mesmo que muitas vezes não dê acordo. Ao mesmo tempo, as pessoas entenderam melhor quais são os impedimentos, entenderam melhor os limites, entenderam melhor o que o outro tem para fazer. Enfim, tem vários aspectos aqui envolvidos. Eu estou vendo aqui, 7, 5, 9, ótimo. 5, 7, 5. Ou seja, tem espaço para a gente aprender. Tem muito espaço para a gente aprender. Tem muito espaço para a gente se rever. É interessante, porque é o nosso ponto de partida. Quanto mais honesto a gente for com a gente mesmo, mais rápido a gente vai fechando aqueles gaps, aquelas lacunas. Tem espaço. Então, o primeiro passo aqui é como que a gente se coloca. Sobre os vídeos que eu comentei com vocês, estão à disposição. Eu imagino que alguns tenham conseguido ver todos que estavam. Outros, às vezes, entenderam que era só um, acabaram vendo um só, outros que não tiveram tempo. O mais importante aqui estão à disposição esses vídeos introdutórios que vão trabalhar sobre esses temas que a gente está conversando hoje no nosso primeiro encontro. Deu para ouvir aí o trovão?
Acho que o microfone não pegou. Está caindo um mundo aqui. Nara, a pergunta requer foco e cuidado. Muitas vezes relaxamos e não sai uma pergunta assertiva. Exatamente. A gente está se comunicando. Uma pergunta, como eu coloco em algum dos vídeos, é como se fosse uma tecla. Você aciona uma atividade, você aciona uma reação. Se você erra uma tecla, era para apertar uma tecla, você aperta outra, por desatenção, você aciona um outro resultado. Então, perguntar, como é uma atividade forte de comunicação, exige muito cuidado, muita atenção e muito propósito. É como se você estivesse dirigindo. Se você se distrai, você pode derrapar numa curva, você pode sair da estrada. Como é que você faz? Você está na estrada, está dirigindo, atrás estão seus filhos, ou estão amigos, pessoas que você tem um carinho enorme. Você sabe que você não pode descuidar. Se você olhar no celular, se você, né, se desligar, durante 1 segundo, 2 segundos, pode colocar tudo a perder. Então, sim, quando a gente está se comunicando, somente quando nós estamos numa situação para resolver algo importante, a atenção precisa ser plena. A atenção não precisa ser com estresse. É uma atenção plena que faz parte da atividade natural da gente se comunicar e ter um bom resultado. Faz sentido? Pergunto para vocês. Então, esse foco. Uma impressão. A pergunta é dialógica. Muda-se a pergunta ou a forma de perguntar de acordo com a resposta obtida. Não há uma forma estanque, sem dúvida. É um processo dialógico e dialético. E vai sendo construído à medida que a conversa, o diálogo vai acontecendo. Por isso que é importante a gente ter essa ideia de mapa. Qual é o próximo passo aqui? A partir do que o outro traz. Então, um dos vídeos, o segundo vídeo que está lá, vai falar sobre esse aspecto de ouvir com curiosidade. Então, quando eu pergunto, me colocar curioso sobre o que vem, aproveitando esse aspecto que o Adelar trouxe. Ou seja, se eu pergunto já tendo a ideia de que eu sei a resposta, a minha curiosidade ela é desativada pelo meu SAR. Eu sei a resposta porque que eu preciso ouvir o Ricardo. Eu sei a resposta porque que eu preciso ouvir a Luciana. É aquela situação onde a gente também se sente, vamos dizer, incomodado quando alguém fala assim, eu já sei o que você está pensando. Já ouviram isso de alguém perto de vocês? Marido, esposa, companheiro, companheira, namorado, filho. Eu já sei o que você está pensando. Eu já sei o que você vai dizer. É chato, né? A gente se sente... Até a situação piora quando a gente fala... Né? A gente nem quer conversar mais. A gente fica muito irritado porque a pessoa não está ouvindo efetivamente a gente. Ela não fez uma pergunta para te ouvir, para entender o teu lado. Ela fez uma pergunta, às vezes, para provocar. Então, ouvir com curiosidade tem a ver com, olha que interessante, a etimologia da palavra, né? Curiosidade vem de curiositas, desejo de conhecer, de se informar. E também tem uma origem em curiosos, né? Diligente, cuidadoso, e a origem de todo esse aspecto ou desse termo de cura. Tem a ver com cuidado. Ouvir com cuidado. Ouvir com curiosidade é ouvir com cuidado. Cuidado, o outro está me trazendo uma informação que é dele. Como se ele te desse algo que é dele. E você pega aquilo com as 2 mãos e cuida. Se você concorda ou não, é outra história. Ao mesmo tempo, é importante ter cuidado com a informação que o outro te entrega. Você fez uma pergunta, ele está te devolvendo uma informação importante. Estou falando isso no nosso dia a dia. Quando a gente começa a usar no nosso dia a dia, fica mais fácil da gente fazer as pontes dentro da mediação, dentro da conciliação, dentro do processo de busca de consenso.
Então, uma dica que eu falo no vídeo e que vocês podem começar a usar mentalmente e depois na prática, que muitas vezes o meu estado mental, que é eu já sei o que está acontecendo aqui, me faz ter a fala de eu compreendo. Quando alguém está falando, a Nilda está me trazendo uma situação. E, por exemplo, pode ser difícil para ela. Eu falo, eu te entendo, Nilda. Eu compreendo. Isso é uma maneira, vamos dizer assim, inapropriada de você estabelecer empatia, de você dar para a Nilda a impressão de que realmente você está ali ouvindo. Compreendo, eu entendo. A intenção é boa, a execução que não funciona tão bem assim, vamos dizer. Então, sair de um eu compreendo para me ajude a compreender, por exemplo. É uma forma de pensar que se traduz na forma de falar. Então, esse é um ponto que eu gostaria que vocês pensassem e colocassem no radar de vocês. Como que o meu pensamento, a minha forma de pensar nas minhas interações, principalmente a maneira como eu pergunto, traduz o que eu penso? O tanto que eu tenho de abertura e flexibilidade mental para realmente ter informações do outro e informações novas, e o tanto, em que momentos, com quais pessoas que isso se fecha um pouco mais. E aí eu tendo a ter um comportamento mais fechado e, portanto, uma fala que traduz esse meu comportamento mais fechado. Luciana coloca aqui, tão ruim como uma pergunta que não quer perguntar, que não quer descobrir uma informação. É a situação em que não há pergunta alguma. Há o deslinde sem a busca pela descoberta da impressão do outro, sem dúvida. É poético isso aqui, Luciana. Modo da gente se ver e ver as nossas interações. Pergunta, tudo bem até aqui? Seguimos. Primeira tarefa, então, é, daqui para quarta-feira, escolher 2 conversas, minimamente, pode ser mais, pelo menos 2 conversas, para ouvir com cuidado, fazendo perguntas para compreender melhor o outro e o que ele está te contando. Escolham 2 conversas, as que vocês quiserem, as que vocês entenderem que poderiam, de algum modo, desafiar o modo de vocês escutarem, o modo de vocês perguntarem. Estou querendo dizer isso porque um dos aspectos que pode ajudar nessas próximas 2 semanas é entender que as pessoas no nosso dia a dia são nossos pequenos mestres. Eu quero dizer com isso, são as pessoas que mais nos ensinam. Por exemplo, uma pessoa que eu não tenho muita paciência, essa é um pequeno mestre para me ensinar a ter mais paciência. Uma pessoa que eu discordo das ideias, uma pessoa que me ensina a ser mais tolerante, a ser mais flexível no meu pensamento, a me colocar de um modo diferente do modo como me coloco normalmente com ela para ter um outro resultado que eu gostaria. Então, lembrem que são pequenos mestres do nosso dia a dia, as pessoas que muitas vezes nos instigam, que nos aborrecem, que nos tiram do centro, que fazem perder um pouco do nosso controle, são pessoas que estão ali para nos ensinar. Então, escolham 2 conversas para ouvir com cuidado e verifiquem como é que vocês vão perguntando. É uma pequena mudança, às vezes é uma conversa de 2 minutos, 5 minutos, para que vocês possam, na prática, começar já a se perceberem nessas situações. Pergunto, acham que é possível, daqui para quarta-feira, vocês escolherem ou fazerem esse compromisso de escolherem 2 conversas com esse propósito?
Tudo bem? Viável? Ok. Nossos pequenos mestres do cotidiano. E lá nos vídeos iniciais que eu comentei com vocês, tem um que vai falar da origem da palavra perguntar. E se vocês conheciam essa origem, eu vou ver se Ulisses, de repente, pode me tirar aqui de estar fixado na tela central, para eu ver todo mundo aqui. Ah, obrigado. Ótimo. Conheciam a origem da palavra perguntar? Nara? Não? Pois é, eu também, quando comecei a me aprofundar nesse tema, me vinha essa dúvida. De onde vem esse termo? De onde vem? Né? Qual é a etimologia da palavra perguntar? E quando eu fui pesquisar e descobri, falei, tem todo o sentido. Interessante, porque, né, os gregos, os romanos antigos, tinham muito essa arquitetura das palavras. As palavras tinham que efetivamente traduzir algo que se conectava com a realidade. Ele tinha que ter uma reversibilidade do termo, da semântica, com o que realmente ela queria dizer na realidade prática. E essa é uma, vamos dizer assim, feliz, entre aspas, coincidência, de perguntar também traz esse aspecto. Então, meu convite aqui é que vocês mantenham essa definição como uma espécie de imagem na cabeça de vocês. Eles puxam emprestado da linguagem náutica e vem de percontária, que era sondar, sabe os bastões grandes assim das embarcações, que você vai verificando a profundidade para ver se aquele barco passa por ali. Ou seja, você de algum modo está sondando o que está acontecendo. Então, fazendo uma ponte é como se a gente estivesse sondando aqui, ó, as águas do conflito, do que está acontecendo, as suas causas, os seus efeitos e suas possíveis soluções. De algum modo, essa é a mesma lógica de resolução de um problema. A lógica técnica de resolução de um problema é, primeira coisa, qual é o problema? Qual é efetivamente o problema? Imagine que vocês estão na sala de vocês agora e a luz apaga. E vocês correm para pegar uma lâmpada nova para trocar. Se vocês trazem uma solução que é lâmpada nova, vocês estão partindo do pressuposto que o problema é a lâmpada queimou. Você troca a lâmpada e vê que a luz não volta. Então, está vendo que você acabou definindo de maneira equivocada o problema. E quando a gente, de cara, de partida, define o problema de maneira equivocada, a gente já vai buscar soluções para aquele problema da forma como a gente definiu. Então, tecnicamente, a primeira coisa a se fazer, muitas vezes, é definir qual é o problema, o que está gerando aquele problema e quais soluções podem resolver aquela situação problemática. Quando a gente fala de mediação, tem uma lógica igual, uma lógica semelhante. O que está trazendo essas pessoas aqui? O que está gerando essa divergência? Por que eles não conseguiram resolver sozinhos aí? Qual é o problema? Porque na cabeça de um pode ser né, ele pode definir o problema de um modo. O outro, do outro lado, está definindo o problema de outro modo. Como é que a gente junta essas duas versões e começa a entender um cenário onde esse problema está claro para todo mundo? O que está gerando? O que a gente pode fazer juntos para solucionar? Então, perguntar, quando a gente está perguntando, a gente está sondando essas informações, está sondando essas águas, vamos dizer. Tem muitas coisas abaixo da superfície que a gente não enxerga, a gente não vê. E a pergunta ajuda a gente a ter essa informação, ajuda a gente a ter esse parâmetro. Faz sentido? Vamos manter essa ideia. E os holofotes
aqui são efetivamente para a gente ter o propósito. Antes do que vem o porquê. Antes do como, né, antes da técnica, tem o motivo, o propósito de se utilizar uma técnica. Por exemplo, antes da pergunta vem o motivo, o porquê daquela pergunta. Como vocês colocaram aqui no chat. Vou abrir ele de novo aqui para acompanhar. De algum modo, às vezes eu faço uma pergunta e não me dou conta de onde eu queria chegar. Esse é um dos aspectos que mais faz diferença quando a gente começa a reorganizar o nosso processo de fazer perguntas, ou seja, qualificar o nosso processo de fazer perguntas. Vocês vão perceber que, de algum modo, é divertido fazer perguntas. É prazeroso você fazer perguntas. E tem resultados muito interessantes no nosso dia a dia, profissional, pessoal. Melhora muito a nossa comunicação quando a gente faz perguntas de uma maneira qualificada. Melhora muito a nossa escuta. Se fala tanto de escuta ativa, né? Fala tanto de escutar, da importância de escutar ativamente. Então, um dos elementos mais importantes da escuta é a pergunta. Porque você escuta, você confirma, de algum modo, aquilo que você escutou, né? Você dá a prova de escuta, parafraseia, você faz um resumo e ajuda a pessoa a perceber que você está seguindo e escutando o que ela está trazendo. Você se dá a chance dela te corrigir se você entendeu de forma equivocada. E o passo seguinte para dar oxigênio para a escuta funcionar é perguntar. Mais uma pergunta, escuto, faço o percurso girar, faço outra pergunta, a gente vai avançando. Então, as perguntas no vídeo, um dos vídeos está lá disponível para vocês, eu coloco o motivo, qual é a finalidade da gente fazer perguntas. E essas aqui aparecem como, de forma geral, as principais finalidades para incrementar a comunicação, mais informações, mais peças desse quebra-cabeça sobre a mesa, estruturar a conversa, porque as perguntas dão estrutura, dão sequência, dão ritmo, dão uma dinâmica. Imagina que uma sequência de 3, 4, 5 perguntas sobre aquele assunto específico ajuda as pessoas a terem foco. Não sei se vocês concordam. Ajuda as pessoas a não se dispersarem, por exemplo. Bom, primeiro vamos entender o problema. Agora vamos entender o que pode estar causando o problema. Agora vamos conversar sobre as soluções possíveis sobre esse problema, para resolver esse problema. É uma estrutura. Ajuda a organizar o caminho. As pessoas, quando estão em conflito, o que elas querem, em primeiro lugar, qual é a impressão de vocês? Para mim, 100% das vezes é isso que acontece. Elas querem a solução. Elas já começam a falar sobre a solução. Olha, o que a gente precisa fazer é isso, o que a gente precisa fazer é aquilo, talvez se a gente fizesse tal coisa. Então, já conversando sobre soluções, sem muitas vezes entender efetivamente o problema. Sem entender as consequências daquelas soluções, a viabilidade daquelas soluções. Às vezes eu tenho uma solução na minha cabeça e eu quero que o outro faça. Eu já chego conversando com a Luciana e falando, Luciana, olha, o problema é esse e eu acho que a gente tem que fazer isso para resolver logo essa situação. Tá? O que você acha? O que você acha quer dizer, a minha pergunta quer dizer, tudo bem? Podemos fazer assim? Posso contar com você? De algum modo, eu estou forçando. Então, eu posso estruturar a conversa com perguntas, eu posso usar perguntas para gerar maior troca de informações. Às vezes as pessoas não estão se entendendo, às vezes, como muitas vezes é o caso de vocês, as pessoas nem se conhecem. Às vezes do lado tem uma instituição, né? Do outro lado tem um cliente, tem uma pessoa que está usando. Então, aquele preposto, aquela pessoa que está representando naquele momento aquela instituição nunca viu aquela outra. Sabem mais ou menos o fio condutor, o assunto. Não se conhece. Gerar mais informação, o que aconteceu aqui. Posso usar as perguntas para contextualizar a situação, cenário, né? Ter um mapa maior, mais claro, para mim e para os outros que estão participando. Refletir sobre possíveis soluções. Aí sim, a gente já tem mais informações sobre a mesa, mas agora a gente precisa estimular possibilidades
de resolver, pode ser que a finalidade seja perceber as parcelas de responsabilidade. Uma pergunta autoimplicativa, uma pergunta que ajuda a pessoa a se dar conta que sim, efetivamente, por ela ter feito aquilo, ela gerou uma outra reação, que gerou o problema, que gerou o estado onde ela se encontra hoje. E muitas vezes são nesses momentos que aparecem as desculpas, são nesse momento que aparecem, né, os reconhecimentos. Fala, realmente, Lúcia, eu acho que eu passei do limite com você. Realmente, Lúcia, o fato de eu não ter mandado um e-mail para você confirmando fez com que você achasse que eu não estava interessado. Tá vendo? Uma série de situações assim que vão aparecendo. Eu pergunto para vocês, qual chamou mais a sua atenção? Se você viu o vídeo, qual chamou mais a sua atenção quando você viu o vídeo? Ou agora mesmo, quando você está vendo essa tela? Eu vou acrescentar um outro ponto. Qual você se sente mais à vontade? Ou quais você se sente mais à vontade de explorar no teu dia a dia, nas mediações e conciliações? Qual dessas finalidades? Sim, é interessante que o Adelar trouxe aqui. É a questão cultural, muitas vezes. Grande maioria das vezes. Quem, como eu, tem um pé na colônia italiana, o primeiro desafio é diferenciar perguntar de pedir, porque do italiano a palavra é uma só, para os dois sentidos, domanda, uma demanda. Com 17 anos eu tinha trauma, eu sempre perguntava como quem pedia, falava pedir para perguntar. Muito interessante. Nunca tinha pensado sobre esse ângulo aqui, Adelar, especificamente. É verdade. A gente erra a palavra, não o sentido, mas erra a palavra. Pedir, pede para ele, como quem pergunta para ele. Sim. E como isso tem uma influência forte na nossa maneira de perceber a realidade e agir depois, né? Operar na prática nessa realidade, com esse pensamento. E aí vou pedir para vocês, vou botar um terceiro ponto aqui. Qual chamou mais a sua atenção? Quais você se sente mais à vontade? E quais ainda são um desafio? E aí, para que a gente possa produzir alguma troca aqui também, vou pedir para que o Ulisses separe vocês em grupos de 3 pessoas, exatamente para vocês conversarem sobre esses 3 pontos aqui. Qual chamou mais a sua atenção? Qual você se sente mais à vontade? Quais ainda são um desafio? Em grupos de 3 pessoas em salas separadas, vocês vão ter 3 minutinhos por pessoa, e aí a gente retorna. Então a gente vai ter 9 minutos nesse encontro, e retomamos aqui na sala principal. Muito bem, acho que estamos todos agora. Espero que tenha dado um tempo mínimo para vocês conseguirem trocar algumas informações. E o nosso foco era esse, vocês conversassem um pouco sobre o que mais chamou a atenção de vocês em relação às possíveis finalidades ao se fazer perguntas, aonde vocês têm uma área de conforto e qual que é a zona de desconforto de vocês. Que a área de conforto ajuda vocês a reforçarem aquilo que vocês já fazem bem, e a zona de desconforto é um desafio para que vocês desenvolvam, a partir do desconforto, um aprendizado e uma nova habilidade para reforçar aquela área, onde que vocês têm um pouco mais de dificuldade, é o ponto de trabalho. Então vou ouvir, como a gente tinha combinado, 2 ou 3 vozes, 2 ou 3 pessoas aqui em relação a como foi essa experiência de trocar essas percepções sobre si próprio em relação à finalidade das perguntas. Quem gostaria de falar? Ouço vocês. À medida que vocês podem colocar no chat também, se quiserem, algumas síntese. Grupo 7. Nara. Sim.
nós conversamos e fomos, mais ou menos, nós fomos unânimes. Aquilo que mais chamou atenção foi a contextualização, que é uma situação relativamente simples, com um pouco de complexidade para a gente entender o que está acontecendo. O que mais deixa a gente à vontade é a troca de informações, porque é simples, né? A informação vai, volta, fatos, e aí não entra em nenhuma situação um pouco mais complicada. E o maior desafio foi perceber as responsabilidades, porque aí sim a gente vai entrar na questão das emoções, e aí vai requerer um cuidado maior, um feeling maior, e aí acaba sendo mais desafiador. Muito bom. Informações importantes. Contextualizar muitas vezes por causa do tempo, a gente não tem tanto tempo assim, muitas vezes, para entender todo aquele quebra-cabeça. Então, que tipo de perguntas que podem minimamente dar um contexto ou, de compreensão. Sem dúvida, a parte de informações é onde troca de informações, de maneira geral, fica mais confortável. E perceber as parcelas de responsabilidade que, dependendo da situação, exige ou precisa que a gente tenha um percurso de construção mínima de confiança naquilo que está se propondo a fazer para se ter uma convergência, para que as pessoas tenham ou se sintam à vontade dentro de uma atmosfera protegida para falar algumas coisas, para fazer algum tipo de autorresponsabilização ou ficarem confortáveis em se colocarem desse modo. Normalmente, isso acontece mais para o final de um processo. Acontece depois que alguns fatores estão presentes e assim por diante. Muito bom. Karina. Olá, bom dia. Eu achei muito interessante ali o que a Nara trouxe, porque eu logo trouxe as perguntas para o meu contexto ali de trabalho. E quando ela falou em troca de informações, foi justamente onde eu apontei a maior dificuldade. Por quê, né? Quando a gente abre ali a mediação, a gente chega, né, fazendo todo aquele jogo para deixar o pessoal mais à vontade, né, deixando eles, né, num ambiente em que eles se sintam seguros para falar. Daí a gente chega ali, de preferência para a parte, fala, né, o que aconteceu aí, que tu achou necessário procurar um advogado, o que houve, faz ela falar sobre a história, daí a gente vai fazendo as perguntas certas, daí a gente vai ali para o outro lado e pergunta, né, um advogado, geralmente nossos processos são da Caixa, o advogado fala assim, vim só para o ato, não sei, né? O preposto, às vezes, ou não vem preposto, e daí também não dá para responsabilizar tanto o advogado, porque às vezes o advogado pede preposto e a Caixa nem ao menos responde para o advogado, né? Ou o preposto, às vezes, sei lá, é a secretária do escritório, né? Não tenho informações, estou aqui só para o ato. Gente, eu bato numa parede ali, né? O que eu vou fazer? Até porque a possibilidade, a gente tem que cuidar para não criar uma animosidade, porque a possibilidade de eu encontrar ele numa futura mediação é muito grande, né? Então, o que eu tento fazer é, ao máximo, trazer ele para o nosso lado, para fazer ele, pelo menos, ler o processo, né? Porque isso quando a gente não tem que ligar para o escritório, o escritório nem sabia que tinha mediação, e ele te pede o número do processo para poder entrar na mediação. Para mim, então, a troca de informações é um paredão que eu não sei como ultrapassar, porque para mim parece mais uma dificuldade institucional do que propriamente uma preparação do mediador ou uma questão de técnica. Uhum. São perguntas que próprios gestores podem se fazer, e as perguntas ajudam. Aí é uma questão, Karina, de fazer a pergunta internamente.
O que nós já fizemos e que ajudou, o que nós não fizemos e que poderíamos fazer, poderia mudar essa situação. Por exemplo, eu sei bem o que vocês estão dizendo do ponto de vista do que eu vivi lá. Não sei efetivamente o que vocês vivem aí, mas eu tive um percurso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde eu era administrativamente o coordenador do NUPEMEC e trabalhava muito esse aspecto estrutural do problema, fazendo um percurso com as instituições que encaminhavam os prepostos e os advogados. Então, a ideia era fazer um percurso de conscientização, preparação e alinhamento. Eram bancos também, como o de vocês, grandes lojas de varejo, companhias aéreas, telefonia celular. O trabalho era criar um percurso de trocas de vantagens mútuas, onde muitas vezes os bancos percebiam que ao entrarem num programa e se comprometerem com um programa de preparação para as mediações e conciliações, eles tinham vantagens do outro lado, que era montagem de pauta específica para que eles pudessem concentrar toda a resolução em 2, 3 dias, por exemplo. E para entrarem na pauta específica, que eles tinham o ganho de serem mais efetivos, porque eles concentravam, às vezes, todos os casos de um mês inteiro em 2, 3 dias. Em vez de ter que mandar toda hora uma pessoa lá todos os dias, eles concentravam. Estou dando exemplo. E isso fazia com que a gente conseguisse preparar e trabalhar uma lista prévia dos prepostos e advogados que iam participar. Eu sei que esse é um assunto extenso, a gente pode trazer ele em outro momento, e é um excelente exemplo, Karina, de troca de informação que fica dificultada porque o outro lado pode não estar preparado. É como se a gente preparasse todo um cenário e um dos atores não tivesse o papel. Ele estraga, entre aspas, toda a peça. Como se todo mundo tivesse montado uma estrutura, mas um dos atores não tem a conexão das falas. Então também não funciona. A gente teria que trabalhar e trazer esses atores. Bom exemplo. Mais uma pessoa do que conversaram, o ponto de dificuldade e o ponto de facilidade. Não sei se Luciana, levantado a mão. Luciana Falcão. Eu não sei se é possível falar porque eu estou do mesmo grupo que a Karine. Mas ninguém levantou a mão, então você vai. Traz a tua percepção. Rapidamente procurando contribuir sobre a riqueza e a profundidade da arte de perguntar que nós estamos aprendendo. No início, o senhor falou que o nosso ponto de partida não é o outro, somos nós mesmos. E essa questão da Caixa Econômica é recorrente em nossos encontros dos Sejuscoms, porque o advogado da Caixa chega, nem sabe quando é dia, quando é noite, não sabe nem o número do processo, etc., e a gente tem que ligar para ele. Eu não tinha esse problema até então aqui, na minha cidade, Chapecó, porque eu sempre faço as pautas com o mesmo escritório, então eu sei quem vai ser a advogada, é sempre a mesma. Ela estuda antes, a gente, às vezes, até ela diz, tá faltando tal elemento, um dia antes, 2 dias antes. E eu visualizei essa situação que os colegas falavam nos encontros do Sejuscom, quando eu estive fazendo agora, alguns dias atrás, eu fiz várias audiências com os colegas do Sejuscom de Porto Alegre. E aí eu vi essa situação, que aí eu visualizei minha prática, que chega o outro, e ele não sabe, às vezes tem que ligar. E me parece que talvez a gente possa progredir nessa lacuna, trocando informações e passando a organizar as pautas, não todos juntos, mas por escritório, porque daí a pessoa aquele escritório vai ter a pauta toda do dia dele, e ele vai sendo instigado a se comprometer em analisar antes, etc. Uhum. Obrigado pela contribuição, Luciana. Sem dúvida, esse é um desafio que eu vejo em todos os contextos, tanto no estadual quanto no federal. O nosso, a gente trabalhou algumas soluções que iam um pouco nesse sentido que você falou, ajudavam bastante. E muitas vezes,
a solução ou a preparação para a solução de situações conflitivas externas começa internamente. Então, são as negociações e as tomadas de decisão internamente nas próprias instituições que podem ajudar a preparar um ambiente mais efetivo e produtivo fora, onde a gente oferece o serviço. Sem dúvida, é um desafio muito grande. O que eu vi que funcionava era esse contato, esse link que se fazia com as instituições e com os escritórios. Isso mudou todo o contexto. Então, todas as lojas, todos os bancos, todas as instituições começaram a ter um ponto, um vínculo, a gente fazia preparações antes, os magistrados se reuniam também, eles estavam juntos nas reuniões para fazer a ponte com os interlocutores das instituições. Era como se fosse um compromisso, tá vendo, Luciana? Era um compromisso que as instituições faziam entre si. E quando o compromisso acontece, fica difícil da pessoa não cumprir do outro lado. Porque aí é o superintendente regional da Caixa, aí é o superintendente regional do Banco do Brasil e o responsável em Brasília pelo Itaú. Então, eles conversavam diretamente com a instituição. E aí, dali, fazia um efeito cascata, claro, todos os escritórios tinham que estar alinhados, todos os prepostos tinham que estar alinhados, e a gente oferecia também cursos para os prepostos, como atuar nas conciliações. Isso fez uma diferença muito grande também, no geral. Muito bem, obrigado por vocês terem compartilhado. A ideia era fazer uma reflexão mesmo dos pontos, usar a mesma lógica de falar, ok, esse aqui é um ponto que eu tenho de conforto, navego tranquilamente nessas águas, essas outras águas ainda não conheço tão bem, eu não tenho tanto conforto, preciso me dedicar. Tudo isso tem a ver com o SARA, lembra? Botar no radar aquilo que eu preciso fortalecer, colocar no meu radar aquilo que eu já estou bem, de algum modo, tenho familiaridade, executo com mais tranquilidade aquilo que eu posso. Por quê? É como se fosse um atleta de alto nível. Vocês são profissionais de alto nível, já desempenham em alto nível o que fazem. Um atleta de alto nível, quando ele mexe, ele faz um pequeno ajuste num ponto que ele tinha uma determinada fraqueza, ele melhora o desempenho no total. Se vocês já perceberam, às vezes quem tem uma atividade esportiva aqui também, que gosta, tem um hobby, você está jogando, sei lá, tênis, você é muito bom de fundo de quadra, e você é muito bom no saque, então você tem isso como forças, né? Isso melhora o teu desempenho, fortalece o resultado do teu jogo. Se você não é tão bom na rede, quando a bola vai mais para a rede e você tem alguma dificuldade ali, é lá que você treina. Treinando a rede, você melhora o teu desempenho como um todo. Ou você é muito bom de rede, mas não é muito bom de fundo de quadra, ou seja, a gente começa a perceber aonde que a gente tem que fazer pequenos ajustes para melhorar o desempenho como um todo. Vai ver que a gente aqui não é uma panaceia. Faz um pequeno ajuste nas perguntas. Já muda o modo da gente perguntar. Antes de perguntar, tem a mentalidade. A gente tem uma mentalidade que pode estar condizente a fazer perguntas de modo adequado. Então, o primeiro passo a mexer é na mentalidade. Depois a gente vai trabalhando a técnica também. Vou fazer um outro convite para vocês aqui. De algum modo, vocês estão familiarizados com esse percurso, como se fosse uma estrutura, né? Um desenho de uma sequência é um processo lógico de procedimentos, lógico e cronológico. Então, olhando para a mediação de forma geral, para a conciliação de forma geral nessas etapas, universais, vamos dizer assim. Vocês podem fazer a configuração para o contexto de vocês, para mais, para menos, tirar alguma coisa daqui ou colocar ali. A ideia é que a gente tenha essa ideia geral sobre o percurso. Então, tem um momento de início das mediações e conciliações, tem um momento de reunião de informações,
mínimas de contextualização, tem um momento onde a gente organiza essas informações para esclarecer um pouco do que é essa controvérsia, o que é o problema que a gente precisa resolver, e a gente põe aqui uma espécie de agenda, ou seja, então nossa agenda, nossa pauta para conversar aqui de pontos a serem resolvidos é essa, minimamente. Com isso feito, a gente passa para uma situação de começar a resolver então as questões que estão ali postas. Ou seja, seria uma fase, uma etapa de resolução de questões. E o encerramento, que tem a ver com um acordo, tem a ver com uma possível remarcação para dar continuidade. Às vezes, né, alguém vai avaliar uma proposta e vai voltar, às vezes alguém vai precisar pegar uma outra informação e depois retornar para ver se consegue fechar, ou realmente chega no impasse e não tem o que fazer e o processo segue. É familiar esse aspecto para vocês? Como é que vocês olham para cá, enxergam o que vocês fazem? Só para eu ter uma ideia aqui, como a gente está se conhecendo, de algum modo. É uma estrutura técnica, metodológica, que pode ser olhada da seguinte forma: etapas, uma cronologia das etapas que tem uma lógica. Eu não converso sobre soluções enquanto não entendi o problema. Eu não converso sobre agenda enquanto as pessoas não colocaram minimamente o contexto. Nara? Não. Provavelmente essa sequência não é feita. Porque a gente faz conciliação e muitas coisas são passadas por cima e às vezes não chega no final de toda essa sequência, infelizmente. Entendi. Ainda assim, o que você trouxe é interessante, porque ainda assim você pode reduzir, mesmo com o tempo, mantendo a lógica do caminho. É isso que eu ia falar, Marcelo. Eu acho que às vezes não fica bem desenhado isso na nossa realidade, mas elas existem, né? E a gente também tem que pensar que não existe uma linearidade nessas etapas, né? Às vezes a gente está lá gerando opções e a gente que tem que dar 2 passos para trás e voltar para esclarecer algum ponto e refazer aquela agenda. Então, elas acontecem, assim, de uma forma sutil, né? Eu entendo a questão da Nara, porque a gente tem... um dos maiores obstáculos para a gente é a questão do tempo, né? Então, quando a gente faz as formações, a gente trabalha num plano do ideal, a gente desenha essas fases, a gente pensa que para fazer tudo isso teria que ter no mínimo umas 2 horas para cada sessão, né? E aí a gente vai para dentro dos nossos sejuscons e a realidade ali é 20, 30 minutos. Mas a ideia, como o professor Marcelo falou, a lógica existe, né? A lógica do início, meio e fim, ela persiste, embora ela não esteja, às vezes, muito visualmente delimitada essas fases, né? Perfeito. Obrigado, Carla. Doutor Bruno. Na linha do que a Carla falou, confirmando o que ela disse, eu acho que muitas vezes acontece sem a gente perceber. A gente acaba fazendo de uma forma tão intuitiva que a gente não percebe que nós estamos passando por essas fases. Algumas vezes elas não acontecem por algum detalhe do processo, mas muitas vezes a gente tem que ficar se policiando também para ver se nós não poderíamos estar fazendo, mesmo que de uma forma um pouco mais ágil, assim, como disse a Nara, não é aquela situação de conciliação, de mediação, mas é uma conciliação, uma coisa que você precisa ser um pouco mais rápido, por questão de pauta, tudo, mas eu acho que a gente consegue adaptar, né? Então, essa questão me chamou muita atenção, Marcelo, quando aquela definição de perguntar, né, quando coloca ela sondar as águas do conflito, eu comecei a ver aquilo em tudo que a gente faz na conciliação, sabe? Sondando as águas do conflito. Então, por exemplo, aquela audiência que eu falo que é a audiência de uma pergunta só. Essa audiência de uma pergunta só, se ela vai dar certo, uma conciliação, provavelmente não é mérito de quem está conduzindo, é mérito das partes. E a pergunta é, tem proposta? Essa é a audiência de uma pergunta só. Tem proposta? Não. Aí você pergunta para outra parte, tem proposta? Não. Aí não tem proposta, encerrou a audiência. Ou se tem proposta, a gente vai lá e formaliza o acordo. Isso daí foi por conta das partes, que se prepararam antes e houveram por bem fazer um acordo. Mas não houve um trabalho assim, de conciliador nesses casos assim, que tenha ajudado. Então, aí você tentar sondar as águas do conflito, né? Tem proposta? Não. Por quê? Então, veja, aí já é uma compreensão do problema, já é ampliação de informações, e nesse porquê a gente vai identificar onde é que está o problema. Não tem uma proposta, mas se eu simplesmente encerro, não identifiquei onde está o problema, né? Então, essas perguntas que, às vezes, quando a gente diz assim,
Por que não teve? Por que não tem proposta? Ah, não, porque já tentei conversar e a postura foi essa. Pô, identifiquei o problema, já compreendi o problema e estou ampliando as informações. E aí, às vezes, intuitivamente, a gente não percebe que isso está sendo feito, né? Então, essa questão de sondar o problema, eu acho que é muito importante. Assim, o sondar o problema traz algumas dificuldades. Eu estou aproveitando para falar algumas coisas aqui, doutor Marcelo, para liberar o doutor até o final ali, não precisar de novas intervenções. Não, por favor. A ideia hoje é essa mesmo. Tem uma questão que sempre nos deixa assim na corda bamba, que é a questão de buscar informações e não partir para uma instrução do processo. Eu costumo sempre que vou, quando eu pessoalmente vou fazer alguma audiência de conciliação, de mediação, eu faço algumas perguntas, né, para tentar entender o que está acontecendo. Eu não vou conseguir colaborar se não entender muito bem o que está acontecendo. E há casos em que a gente tem que cuidar para não fazer uma instrução do processo, produzir provas. Inclusive, teve uma audiência recentemente que era uma questão assim, era um processo, uma ação ajuizada há 15, 20 anos atrás, questão de demanda de estoque de medicamento que estava indisponível em determinada localidade e se buscava, então, uma ordem judicial para que se regularizasse essa disponibilidade. Só que a ação distribuída muito tempo atrás, processo com recursos, a gente já foi tentar conciliar, depois de muito tempo que a situação já deveria ser totalmente diferente. Falei, bom, deixa eu entender o que está acontecendo. E comecei a fazer perguntas para entender o problema e já me adiantando. Falei, olha, não estamos fazendo instrução, o processo já está em grau de recurso. E é isso que um participante fala, mas espera aí, você está instruindo? Você está produzindo prova? Eu quero contraditório, Não, calma, só estou querendo entender o problema. Sondar o conflito, né? Como aquela definição que foi colocada. Em um outro caso, o último que eu queria contar aqui, então, acho que a Silvana está aqui comigo, ela, participando também de Londrina, acho que ela vai lembrar. Era um caso de uma moça que queria renovar contratos de financiamento estudantil na faculdade. Isso daí tem que ser feito todo semestre. Ela não conseguiu por alguma razão no semestre passado e gerou um efeito dominó ali, que cada semestre ela estava tendo problema, não conseguia renovar o financiamento, não conseguia seguir com o curso. E aí, mesmo com uma decisão judicial, a universidade não estava conseguindo cumprir adequadamente. Chegou no momento que, já com a ordem judicial, eu falei, vamos marcar uma audiência para tentar conciliar como é que vai ser cumprido, o que está acontecendo, que não estão conseguindo cumprir. E aí começaram a discutir, não, mas é porque desde lá de trás o juiz deu a ordem, ela falando, né, a universidade não tomou as providências e agora eu perdi mais um semestre. Aí a universidade falou, não, eu tomei as providências, você que não adotou as posturas que você precisava ter adotado. E começaram a discutir lá atrás o que tinha acontecido, quem que tinha culpa, quando já devia uma ordem judicial de como deveria ser feito, a gente precisava saber como ali para frente. Aí eu fui tentar fazer aquelas perguntas para tentar justamente sondar esse conflito. Falei, olha, esse conflito que está lá para trás já passou, eu acho que o conflito que vai ter aqui para frente. Aí perguntei para ambos, falei, olha, não importa lá atrás, vocês estão dispostos a resolver como é que vai ser daqui para frente? Eu quero fazer isso. A aluna falou, faculdade, claro, a gente quer resolver daqui para frente. Falei, então vamos parar com isso, que tudo que está discutindo lá atrás, conseguimos identificar o conflito. Talvez eu não estivesse atento a essa ordem exata como o doutor Marcelo colocou ali, mas foi sondando esse conflito que a gente conseguiu identificar onde é que estava, e ali para frente todo mundo conseguiu colaborar para a gente resolver o caso, e acho que vai dar certo, estou aguardando os desfechos e acho que vai dar certo. Então, enfim, para encerrar minha parte aqui, eu só queria dizer tudo isso, porque eu acho que mais ou menos na linha do que a Carla falou, eu acho que a gente acaba fazendo inconscientemente. Muito bom, obrigado por terem compartilhado. Eu coloco exatamente esse ponto aqui para que a gente gere essas reflexões. Isso aqui é como se a gente estivesse olhando um mapa e dizendo, ok, isso aqui funcionaria melhor, essa sequência, essas etapas, porque, olha, a gente tem etapas e a gente tem funções e tarefas de quem está conduzindo o processo, vamos dizer assim. O que eu faço, o que eu me concentro em fazer nessa etapa inicial? Uma boa recepção, estabelecer um bom rapport com as partes e fazer uma abertura que seja clara, objetiva, oriente as pessoas minimamente no que a gente está fazendo aqui, né? Como é que é o processo, a famosa declaração de abertura, que é uma introdução, né? O que a gente vai fazer juntos aqui? Quando eu passo a palavra para as partes, né, eu me concentro em que elas consigam minimamente trazer as informações. Nesse momento, eu estou com o meu ouvido e minha atenção, e meu SARA, ligados para entender que questões que eles querem resolver, o que está preocupando eles aqui, quais são as necessidades, como é que eles estão se sentindo naquela situação. Que pistas iniciais, como um diagnóstico de um médico, né? Que informações
iniciais vão me ajudando a ter um panorama sobre o que está acontecendo aqui, que é o diagnóstico que primeiro sobre o que possivelmente pode estar acontecendo. E aí eu ajudo eles a organizar as informações, elaborar uma agenda, verificar se tem informações adicionais aqui. Tudo isso aqui é feito a partir daqui, esclarecimento da agenda, reunião de informações, as perguntas começam a parecer cada vez mais fortes. Sigo por aqui, mas com foco principalmente aqui, na movimentação em direção ao consenso. As partes avançam. O caso que o Dr. Bruno estava trazendo era nítido. As partes avançavam, traziam mais informações, voltavam. De repente paravam. E aí o Dr. Bruno estimulava para a gente dar mais um passo. E esses estímulos a gente faz com a habilidade mais importante das mediações e conciliações, que é fazer perguntas. A gente oxigena todas essas fases com as perguntas, até chegar ao final. Como eu estou colocando isso aqui desse modo, exatamente para a gente entender como um diagnóstico, não é que a gente muitas vezes consegue fazer nessa sequência, é que a gente observa e fala, espera aí, eles já estão conversando sobre impasse. E o Dr. Bruno colocou, tem proposta? Não. Tem proposta? Não. Impasse. Aí, ok, vamos voltar um pouco mais então. Né? Que informações, por quê? Que informações que não estão na mesa ainda que poderiam estar, não consegui me comunicar com o outro lado, tentei fazer uma abertura, não consegui, e aí vim retomando. O mais importante é só ter esse mapa na cabeça e falar, ok, esse mapa me ajuda a entender em que ponto que a gente está. Que sequência que pode funcionar. E se as pessoas estão muito lá na frente, como é que a gente pode retornar um pouquinho para ajudar o processo a andar melhor? Mas o mais importante aqui, junto desse mapa de etapas, é esse mapa mental de qual é o foco do que nós estamos fazendo. Eu estou tentando entender o problema. Eu estou tentando ampliar as informações para que esse problema fique mais claro para mim e para os outros. E aqui, olha que interessante, o Dr. Bruno traz, por exemplo, uma perspectiva de mudança, de sair do passado para o futuro. O que vocês querem agora? Vocês querem resolver daqui para frente? Se eu entendi bem, Dr. Bruno, um pouco do estímulo que o senhor fez lá. Vocês querem entender daqui para frente? Querem resolver daqui para frente? Tem essa intenção? Sim, a gente quer achar um caminho aqui para resolver essa situação. Então, vamos começar a pensar em o que a gente poderia fazer juntos. Fazer tem a ver com mudança de comportamento. Olha que interessante. As nossas perguntas ajudam a chegar nesse ponto, desde que comecem a ter uma mudança de perspectiva, que é gerada pela ampliação das informações, que é estimulada pela compreensão do problema. O que a gente quer fazer normalmente com as pessoas? A gente quer começar daqui, mudança de comportamento. A gente olha para alguém, eu olho para a Bruna e falo, Bruna, você tem que parar de fazer o que você está fazendo. Não dá mais para você fazer isso. Ou eu falo, Bruna, o que você tem que fazer é, você tem que me pagar, você tem que me indenizar, você tem que parar de fazer isso. Eu vou no comportamento, que é o resultado que eu desejo ver. E a Bruna pode se colocar em oposição, em resistência. Tá vendo, Bruna? É difícil, né? Quando a gente fala com uma pessoa, faça isso, faça aquilo, com os filhos, pensem nos filhos em casa. Pensem nas pessoas próximas. A gente vai por aqui, a gente começa por aqui. Mudança de comportamento. A gente quer que as pessoas mudem o comportamento. E o comportamento só é mudado quando existe uma mudança de percepção, de perspectiva. Não sei se vocês leram o texto que eu encaminhei para vocês também lá no ambiente pré-oficina. Conseguiram? Quem não leu, vale a pena ler, porque tem muito do que eu estou falando aqui lá. Vai falar do nosso viés de percepção, vai falar do nosso modo como a gente percebe a realidade, por que as confusões acontecem, porque as informações na nossa cabeça elas
são filtradas. Tem uma série de situações que fazem com que as pessoas pensem de forma totalmente divergente a partir de uma mesma realidade. Quando a gente muda a perspectiva, a gente está começando a mudar comportamento. A pergunta que eu vou fazer para vocês aqui é: em qual dessas dimensões você sente maior dificuldade no momento de fazer pergunta? E eu vou colocar para vocês no chat agora um link onde vocês podem colocar a resposta de vocês aonde você sente mais dificuldade, porque aí vocês me dão uma ideia de onde eu posso trabalhar mais com vocês e, ao mesmo tempo, vocês têm um mapa desse grupo aqui, de onde vocês, de algum modo, podem ter mais dificuldade no momento de fazer perguntas. É na compreensão do problema? É na ampliação das informações? É na hora de gerar e estimular mudanças de perspectivas sobre o problema, perspectivas sobre a solução? É na hora de gerar um convite para uma mudança de comportamento? Quando eu faço um teste de realidade, eu estou trabalhando mudança de perspectiva e mudança de comportamento. Por exemplo, quando eu uso uma troca de papéis, eu também estou trabalhando uma mudança de perspectiva que pode gerar uma mudança de comportamento. Que perguntas que eu posso usar, aonde eu sinto mais dificuldade aqui. Se vocês conseguiram acessar de forma geral, eu vou, então, verificar se vocês estão respondendo. Tem muitas respostas já aqui. Querem ver o painel de como que está andando aqui a pesquisa? Nesse nosso percurso final, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha, mudança de perspectiva está cabeça a cabeça ali com mudança de comportamento. Ou seja, boa parte do nosso trabalho aqui junto com vocês vai ser mudança de perspectiva e mudança de comportamento. Mudança de perspectiva, mudança de comportamento, que no final das contas a gente quer. Se vocês olharem para o dia a dia de vocês também, nas interações de vocês, nas negociações de vocês, nas situações de resolução de conflitos de vocês, esse é o resultado desejado. Imaginem também que as pessoas gostariam que vocês mudassem de comportamento. Que pessoas que estão fazendo pedidos para vocês mudarem de comportamento. No círculo familiar, no círculo próximo de vocês, por exemplo. No círculo profissional. Porque quando a gente tem essa expectativa em relação ao outro, pode ser que o outro também tenha essa expectativa em relação a gente. Então, mudança de perspectiva e mudança de comportamento em primeiro lugar. Vejam que é interessante porque quanto mais a gente trabalha a compreensão do problema e a ampliação das informações, a gente está colaborando para a mudança de perspectiva acontecer. E a mudança de perspectiva bem trabalhada aumenta muito as chances de mudança de comportamento. Está tudo interligado. Bem feito uma etapa, abre a porta para a próxima, que abre a porta para a próxima, e aí vai ampliando, vai dando uma espécie de solidez para chegar no resultado final. Resultado final, mudança de comportamento, que é fortemente influenciado por uma mudança de perspectiva. Quando uma pessoa muda o ângulo de ver alguma coisa, ela tem uma grande chance de mudar o comportamento dela em relação àquilo. A uma pessoa, por exemplo, a um tema, e assim por diante. Tudo bem? Faz sentido? Tarefas para que a gente possa trabalhar esses aspectos da melhor forma possível agora na nossa parte final.
eu vou colocar aqui para vocês. Então, a segunda tarefa para a gente treinar a nossa mudança de perspectiva é essa aqui. São só duas. E tentem escolher 2 vídeos ou textos, ou algo similar, que defendem ideias opostas às minhas, sobre temas que são muito importantes para mim. Observe como é que é a sua reação psico-orgânica. Significa como é que você reage mentalmente, mas como é que você reage no corpo também. Já viram quando começam a discordar de vocês numa reunião ou numa conversa de família? Como é que a gente vai se sentindo no corpo? Batimento cardíaco aumenta, circulação aumenta, a gente fica mais ruborizado, a gente pode até ter uma linguagem não verbal de fechamento ou de desdém, a nossa cara muda. Ou seja, percebam a vocês mesmos. Por exemplo, se alguém aqui é a favor do aborto, veja um vídeo sobre pessoas que defendem, né, que o aborto não seja legalizado da forma como se pretende, e vice-versa. Pode ser qualquer tema, gente. Qualquer tema que para vocês é muito importante, tentem assistir vídeos ou ler textos. Sim, escolham mesmo, sim, um bom nível do outro lado, né, da tua ideia, que defenda. Tenta perceber, eu consigo compreender a lógica do pensamento do outro sem me emocionar. Isso é importante. É um treino. Porque na mediação a gente é convidado a fazer isso o tempo todo. A compreender a lógica de pensamento do outro. Sem botar emoção no meio. Ter uma compreensão, é prévia, é antes. Eu entendi por que ele pensa desse jeito. E posso ser diametralmente contra ao que ele fala. Ao mesmo tempo, eu entendi a lógica de pensamento dele. E quando eu paro de fazer julgamento, eu paro de me emocionar. Paro de julgar, está certo, está errado, é justo, não é justo. É antes disso. É antes disso. É lógico que a gente está falando aqui, muitas vezes, também do aspecto de conciliação e mediação. Então, entender a lógica de cada lado. Estou falando antes disso, a gente está falando do nosso dia a dia. É um treino, só para a gente ver como é que a gente... Quando a gente fala de mudança de perspectiva, tem a ver com isso. Como é que eu trabalho a minha mudança de perspectiva? Eu posso nem concordar com alguém, mas eu posso entender o motivo. Qualquer tema, gente. Pode ser até time de futebol. Mas é importante que a gente se coloque no exercício. E aí eu vou passar algumas outras informações para vocês de bibliografia. Essa aqui é uma delas, ou seja, entender um pouquinho atuar um pouquinho como Sócrates fazia. Usar esse modelo, né, do só sei que nada sei. Esse modelo de se colocar numa posição de eu sei muita coisa, só que eu não sei tudo. E sobre essa pessoa e sobre essa condição que ela está trazendo, eu não sei. Quem sabe é ela que vai me ensinar. E por meio das perguntas é que eu vou ter a abertura de saber como é que ela está pensando, o que ela está entendendo, como é que ela está visualizando aquela situação, quais são os bloqueios que ela tem, quais são os impedimentos e o que ela tem em mente para poder sair dali, para poder resolver. Como o Dr. Bruno trouxe o caso. Fui conversando, fui sondando, fui verificando, fui avançando. Daqui a pouco as pessoas começaram a visualizar uma outra perspectiva, uma outra possibilidade, mudaram o comportamento. Sim, queremos resolver. Vamos ver agora como é que... É como se a nossa mente, quando a gente destrava esse aspecto, ela fica voltada, o nosso SARA fica voltado para soluções. Ok, como é que a gente sai daqui então? Como é que a gente resolve? Como é que a gente dá o próximo passo? Aí a abertura muda.
Antes eu estava fechado, agora eu estou aberto para soluções. Boa parte do nosso trabalho como mediadores e conciliadores é colocar as pessoas em abertura para solução. Isso acontece quando as pessoas entendem a situação problemática, entendem as informações que não estavam sobre a mesa ainda e começam a visualizar uma mudança de perspectiva. Então, o nosso percurso aqui, se vocês assistirem os vídeos, vocês vão ver que o nosso percurso vai como se fosse uma bússola daqui para frente. São pontos cardeais que ajudam a gente a fazer perguntas e não se perder nesse mar de perguntas. E a gente vai perceber que a metodologia trabalha com tipologia e estrutura, tipos de perguntas e estruturas de perguntas que podem funcionar, o momento de se fazer essas perguntas, a pertinência dessas perguntas e uma metodologia negocial que está por trás das perguntas. Quando a gente visualiza esse mapa. E eu posso dizer para vocês, foi isso que eu construí para mim. Para eu não me perder. Sei lá, mais ou menos uns 15 anos atrás, eu ficava muito incomodado com não conseguir organizar as perguntas de um modo que fosse exatamente porque eu estou falando do Tribunal de Justiça, né, do DF, eu também com uma realidade parecida de vocês, pouco tempo, muitas vezes, nas conciliações, pouco tempo nas mediações, então precisava ser efetivo. E esse mapa me ajudava a ser muito efetivo. Entender a direção, ter uma bússola ajuda a gente a ter efetividade, e a efetividade ajuda a gente a ter economia de tempo. Então, o foco ajuda a gente a fazer, mas sabe aquele dia que você está bem organizado, que você faz todas as atividades que precisava fazer? É isso. Você se organizou de um modo que você cumpriu uma agenda bem. E aquele dia que a gente está desorganizado, qualquer atividade pequenininha se torna um transtorno e a gente vai postergando, chega no final do dia e a gente fala, nossa, não fiz 10% da minha agenda hoje. É organização, estrutura. Se a gente para, por exemplo, no dia anterior e fala, bom, amanhã eu tenho isso para fazer, então eu vou primeiro falar com fulano, depois eu vou naquele banco, depois eu vou aqui, Ou seja, a gente estrutura o nosso dia de um modo que a gente consiga ter efetividade. É para isso que serve essa metodologia. Estruturar a nossa maneira de visualizar as perguntas com base em referências. Checkout. Primeira tarefa, eu vou mandar isso para imagens, para o Thiago e para a equipe, para eles lembrarem vocês desse slide. Mando os slides também. Escolher 2 conversas para ouvir com cuidado, fazendo perguntas para compreender melhor o outro e o que ele está te contando. Segunda tarefa, escolher 2 vídeos, como a gente falou agora há pouco, ou textos. Falem sobre coisas diferentes, ver como é que a gente reage quando a gente está vendo alguma coisa totalmente diferente daquilo que a gente pensa. E os vídeos introdutórios, que vão reforçar tudo que a gente falou. E ler o texto, até quarta, para a gente ter uma outra perspectiva sobre perguntas, uma perspectiva adicional. Então, se a ideia é mudar comportamento, é importante antes mudar a perspectiva. E aqui estão alguns estímulos para a gente visualizar por outros ângulos esses percursos quando a gente vai fazer perguntas. Não quero me alongar mais, porque eu sei que vocês estão com bastante coisa para fazer e também tem os compromissos. E, ao mesmo tempo, me coloco aqui 2, 3 minutos, 5 minutos à disposição para qualquer pergunta, dúvida, inquietação, objeção e etc. E me deixem saber se fechamos, de algum modo, nosso primeiro encontro, nosso primeiro percurso com aspectos. Professor Marcelo, só tem o pessoal perguntando se é para assistir todos os vídeos. Acho que o pessoal entendeu que era para assistir um por aula. Só para responder para ficar claro ali. Todos os vídeos juntos dão mais ou menos 1h15. São vídeos curtos. Então, a ideia é assistir todos os vídeos até quarta.
para quem não assistiu ainda ou quiser rever. Como são vídeos relativamente curtos, a ideia é vocês poderem assistir, porque eles têm uma sequência, vão falando, vão reforçando o que a gente viu aqui. Mais alguma dúvida? Então, pessoal, muito obrigado aqui pela disponibilidade de vocês, pelas participações, pelo interesse, e seguimos juntos. Na quarta-feira nós vamos trabalhar um pouco sobre a experiência que vocês tiveram nas tarefas e já vamos entrar em tipologia e estrutura. Vamos começar a conversar sobre tipos de perguntas e como que a gente pode usar esses tipos de perguntas para fortalecer ainda mais essa nossa habilidade. Doutor Marcelo, muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Eu fico muito curioso em verificar como que tudo isso pode ser aplicado no nosso trabalho. Cada coisa que você vai falando parece que encaixa em determinado ponto do que a gente faz. Então eu peço aí para que todos vão refletindo conforme eu falo, porque, como eu disse agora há pouco, talvez claro que as situações do dia a dia elas são riquíssimas, estão variáveis. Então é claro que a gente não entra necessariamente naquele roteiro já pré-imaginado para todos os casos, mas eu acho que sempre a gente consegue encaixar essas dicas, isso que o Dr. Marcelo está falando, no nosso dia a dia. Então, mais uma vez, em nome do Tribunal do Sistema de Conciliação, Dr. Marcelo, agradeço a sua presença, agradeço a participação de todos aqui, empenhados em aprimorar as atividades dessa missão tão nobre de conciliar e mediar conflitos, e só lembrando, então, que no próximo encontro, no dia 18, quarta-feira, nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã. Perfeito. Muito obrigado, doutor Bruno, e até breve. Uma boa semana, bom início de semana para todos nós.